Marcos capítulo 1, verso 14. Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler o versos 14 e 15. Marcos 1, versos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, uma boa notícia: Jesus está voltando. Vou repetir: Jesus Cristo está voltando. Irmão, será que você, igualmente a mim, tem percebido que o ano de 2020 começou de uma maneira diferente? Irmão, será que você tem percebido que o ar, as notícias, tudo em nossa volta está diferente? Irmãos, pois eu consigo perceber uma diferença enorme de 2019 para 2020. Eu sei que os cumprimentos bíblicos, proféticos, escatológicos têm se cumprindo desde da primeira vinda de Cristo há 2000 anos atrás até aqui. Mas lembre, irmão, que quando Jesus Cristo falou sobre sua vinda, ele falou que esses acontecimentos seriam como as primeiras dores de um parto. Você que é mãe sabe que as dores de um parto começam devagarzinho, depois vai aumentando. Trazendo isso para o comparativo escatológico, Jesus Cristo estava dizendo que os acontecimentos como pestes, fomes, terremotos, surgimentos de falsos profetas se intensificariam com o passar dos tempos. E vem se intensificando, irmãos. Você que está atento ao noticiário, você vê que de fato tem se intensificado, tem se agravado esses acontecimentos. Irmãos, no ano de 2020, o finalzinho de 2019 para 2020, você vê que é como se as coisas estivessem se afunilando mais. A perseguição contra os cristãos parece que tem se intensificado, inclusive no Brasil, meio que devagarzinho ali, encobertamente nas mídias, no desfiles de carnaval, por exemplo. Quem viu as notícias vai entender melhor o que é que eu estou falando. Mas antes de começar a pregação propriamente dita, gostaria de falar aqui algumas notícias. Incêndio na Austrália. 10,7 milhões de hectares, irmãos, foram queimados, afetando cerca de 1 bilhão de animais. A epidemia que causou 2.900 mortes e 85 mil infectados até ontem, coronavírus. Rússia envia mais navios de guerras para a costa da Síria. A Síria e a Turquia, irmão, não sei se você viu o noticiário, estão em guerra. Um país atacou o outro, matando 30 soldados, e agora está tendo revide. A Rússia, grande país, uma grande potência militar, tem se metido. Comecinho do ano, Estados Unidos mata Qassem Soleimani, também é um líder importante lá do Irã. O Irã revida, atacando 2 bases norte-americanas. Chuva destrói parte de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão, só algumas notícias. Incêndio na Amazônia, o pastor colocou bem aqui. Irmãos, a economia mundial está um caos. A China vinha crescendo exponencialmente, irmãos, na economia, vinha se destacando. De uma hora para outra, uma doença começa a derrubar as bolsas, a economia. A saúde na China está um caos, irmãos. Foi preciso que eles fizessem um hospital em 10 dias por conta da grande calamidade que lá está. Teve um terremoto na Turquia de 6,5 na escala Richter. Irmãos, irmão Auricélio, por que essas notícias? Lembra da frase que eu falei no começo? Jesus está voltando. Irmãos, nos 2 últimos sábados, sábado anterior e ontem, nós tivemos aqui um seminário a respeito de evangelização, importantíssimo, irmãos. Importantíssimo. Jesus está voltando. Será que nós temos sido atalaias de Deus?
Jesus está voltando, nós vemos ao nosso redor que Jesus está voltando e a igreja está morta. A igreja evangélica brasileira não está evangelizando. Irmãos, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar da vinda de Cristo. Lá no nosso trabalho, irmãos, pega ali que nem o pastor Ardel ontem falou, não é a qualquer momento, a qualquer hora, assim de qualquer jeito, é aproveitar as oportunidades e dizer, olha, Jesus está voltando. Eu gosto muito de usar uma frase, eu chego para a pessoa e digo, você com certeza já ouviu alguém dizer que Jesus te ama. Eu também digo, pregando o evangelho do reino. Talvez na tua versão esteja escrito, Jesus saiu pregando o evangelho de Deus. Semana passada o pastor Ardel me convidou para estar aqui pregando esta manhã e eu fiquei ali orando a Deus, Senhor, o que é que a tua igreja precisa ouvir? E creio que Deus confirmou no meu coração sobre a necessidade de evangelizar. E depois que João Batista foi entregue à prisão, como eu falei, daqui a pouco eu quero comentar porque é que João Batista foi entregue à prisão, Jesus saiu na Galiléia pregando o evangelho de Deus ou o evangelho do reino, tem essas duas versões. Mas eu faria aqui uma pergunta: o que é o evangelho de Deus? O que é o evangelho do reino? No que consiste essa mensagem? No que consiste a pregação do evangelho do reino? Que mensagem era esta pregada por Jesus e pelos apóstolos no começo da igreja, no primeiro século? Irmãos, nós quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vemos uma enorme diferença entre o evangelho do reino e o evangelho que está sendo pregado na igreja moderna. Irmãos, uma diferença enorme, uma diferença gigantesca, porque Jesus e os apóstolos pregavam o evangelho do reino, mas a igreja brasileira, no meio dessa apostasia, tem pregado que você tem que prosperar financeiramente, que você tem que possuir, que você tem que ter. Irmão, tudo bem, trabalhe, se esforce, compre o seu carro. Eu seria um hipócrita de dizer que eu não queria um carro e uma casa própria. Eu quero, irmãos, mas cabe a mim trabalhar, me esforçar, me especializar, batalhar, juntar dinheiro para ter essas coisas, orando a Deus, é claro, mas que isso esteja em segundo plano. Que isso seja, irmãos, em segundo plano nas nossas vidas, porque Jesus falou que nós devemos, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas a igreja brasileira, os falsos profetas do Brasil têm colocado como primazia as bênçãos materiais dessa terra. E as pessoas, irmãos, têm sido levadas, as pessoas têm seguido essas doutrinas demoníacas, diabólicas, deturpadas. Irmão Lucélio, qual é o problema com esse evangelho que eles estão pregando? O problema, irmãos, é que não é o evangelho de Deus, não é o evangelho do reino, é o evangelho terreno. É um evangelho carnal, mundano, que agrada a bodes, que agrada aos ímpios. Ontem o pastor Ardel aqui no seminário mostrou, parece que era 60 milhões, não era 60 mil por dia, as pessoas estavam sendo indo para o cristianismo. Que cristianismo, irmãos? Eles estão sendo doutrinados segundo essa falsa doutrina, uma doutrina que não gera arrependimento, que não gera salvação. No último censo realizado no Brasil em 2010, agora em 2020 nós teremos outro, estimava-se que no Brasil tinha 40 milhões de evangélicos. Esse número aqui deve ter pulado para 60 milhões, creio eu, 70 milhões. Irmãos, mas de pessoas que não querem Deus, mas que querem o que Deus pode dar para elas. Mas Jesus e os apóstolos pregavam o evangelho do reino de Deus. O evangelho hoje, irmãos, é todo voltado em promessas de curas e milagres, em entretenimento para segurar os jovens. Não, porque se não tiver a campanha, as gincanas gospel, porque se não tiver o show gospel, o jovem não fica. A gente tem que criar um atrativo para segurar o jovem.
Irmãos, o jovem, quando ele é de Deus, a palavra basta. Quando o jovem é de Deus, ele pode estar no Egito, José, ou ele pode estar na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra basta, Deus é o suficiente. Deus é o bastante para o jovem que quer Deus. Ele não precisa de um acréscimo para que ele fique. A palavra basta. Para a glória de Deus, não querendo engrandecer ministério. Quem veio aqui essa manhã não veio atrás de atrativos carnais. Quem veio aqui essa manhã veio atrás de palavra. Quem está em um ministério que prega a palavra veio por conta da palavra. Porque se eu começar aqui com um showzinho gospel, com gincana gospel, com coisas carnais e mundanas, arraiais gospel, carnaval gospel, você que é de Deus, querido, vai embora na hora, você não fica. Então, o que te segura no ministério que prega a palavra é a palavra de Deus. Você tem sede por Deus, de aprender mais de Deus. É nisso que você tem sede. Agora, nas igrejas mundanas e carnais, no Brasil, nos Estados Unidos também tem muito, eles querem a igreja que é pintada de preto, com fumaça, com um jogo de luz. É isso que eles querem. Prega a palavra lá dentro, diga que eles devem se arrepender de seus pecados, irmão, vai todo mundo embora. Todo mundo, eu falei de uma maneira exagerada, eu confesso, mas quem é de Deus vai ficar. Quem de fato é um escolhido de Deus vai ouvir, entender o evangelho e ficar. Irmãos, esse evangelho não é o evangelho de Deus. Vender objetos ungidos, campanhas, isso não é o evangelho de Deus. Idolatria a pastores, cantores, pregadores, não é evangelho de Deus. Prometer riquezas não é evangelho de Deus. É o evangelho dos homens. É o evangelho mundano, carnal, mentiroso, falso, fajuto. Você deve estar se perguntando, irmão Auricélio, então o que é o evangelho de Deus? No que consiste a mensagem do reino de Deus? O próprio Senhor Jesus fala, verso 15. Ele saiu pregando o evangelho de Deus, no final do verso 14, e no verso 15 ele diz, Jesus fala o que é que ele saiu dizendo. Que palavras Jesus proferia enquanto ele pregava? Dizendo, 2 pontos, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, lembra das notícias que eu acabei de falar aqui no começo? Lembra que eu acabei de falar que Jesus está voltando? Se Jesus está voltando para julgar, levar a igreja, julgar os ímpios, que pregação nós deveríamos pregar? Fique rico? Não, irmãos. Não junteis tesouro na terra. Seja próspero? Não, irmão. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus está falando aqui de si mesmo, irmãos. O tempo está cumprido. É como que ele dissesse, eu estou na terra. O Messias que havia de vir veio, está aqui, o tempo está cumprido. O Cristo que havia de vir para cumprir a lei em vosso lugar, está aqui, sou eu. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Porém, os judeus não creram em Cristo. No Cristo que veio, porque eles esperavam um Cristo que restaurasse o reino terreno. O judeu estava esperando um Cristo, um Messias, que viesse tomar o povo das mãos, das garras do império que reinava no tempo, o Império Romano. O judeu esperava uma reconstituição do reino, só que do reino terreno. Mas o evangelho, irmãos, não é isso. O reino a qual Cristo se referia e o judeu não entendeu, era um reino celestial, era um reino eterno. O Messias que veio, não veio preocupado com as tuas riquezas. O Messias que veio, não veio preocupado com os teus sonhos e planos e projetos materiais. O Cristo que veio há 2000 anos atrás, veio preocupado com a tua alma.
com a tua salvação eterna. A obra de Cristo consiste em nos tirar das trevas e nos transportar para um reino de luz. Mas a igreja não quer isso, gente. Meu irmão, minha irmã, a igreja moderna, os bodes que estão sendo levados por falsas doutrinas não querem isso. Eles querem a matéria, eles querem o material, eles querem ter, possuir bens nessa terra. Mas se você quer isso, querido, eu sinto lhe dizer, não foi isso, não foi para isso que Deus enviou o seu único filho. Quando Deus mandou o seu único filho dos céus à terra, Ele tinha em mente a nossa eternidade, não o finito e o passageiro. O Evangelho é a pregação do reino dos céus e não da terra. Então, Cristo ele pregou 3 pontos. O tempo está cumprido, primeiro ponto. Cristo veio. O reino de Deus está próximo. Próximo está o reino de Deus. Ele está no meio de nós. Jesus veio e o reino de Deus já estava entre os homens. E por fim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, lembra que eu falei agora há pouco que eu ia comentar um pouco mais na frente por que é que João Batista foi preso? Foi por conta dessa mensagem. Foi por causa desta pregação que João Batista foi preso. Marcos capítulo 6, versos 17 e 18. E Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Onde João pregava arrependimento. Onde João falou para que ele tinha uma mulher que não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele, denunciando o pecado daquela autoridade, Herodes. Por conta desta pregação confrontadora, irmãos, João Batista foi parar na prisão, foi decapitado. Sabe por que é que muitos não querem pregar a mensagem do reino de Deus, a mensagem de arrependimento? Por medo da perseguição. Porque essa mensagem é confrontadora. Essa mensagem gera de fato perseguição. Porque essa mensagem, irmãos, ela vai contra o mundo, vai contra o pecado. Essa mensagem de arrependimento desagrada ao inferno. E o diabo e seus agentes, usando os seus, vêm contra a igreja para os perseguir, para os decapitar, para os crucificar, para os queimar. Sabe por que é que os nossos irmãos sofreram? Os apóstolos, os discípulos de Cristo do 1º, 2º século, até o 3º, onde eu digo que a perseguição, eu creio que a perseguição era mais ferrenha. Por conta desta mensagem, porque essa mensagem diz: se arrependa da sua idolatria, se arrependa da sua prostituição, se arrependa do adultério, se arrependa da mentira. É nisso que consiste a pregação do Evangelho: arrependei-vos e crede. Por isso João Batista foi preso, foi decapitado, irmãos. Porque a mensagem do Evangelho não consiste em eu profetizo uma bênção na tua vida. A mensagem do Evangelho não significa eu chegar aqui e dizer: olha, eu tenho um recado de Deus para você, e começa a pregar bênçãos para você. Ah, dê o dízimo que você vai ser abençoado. Irmãos, isso não é Evangelho. Nunca foi, nunca será. A pregação do arrependimento causa perseguição. Os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, João Batista foi preso e decapitado, Jesus Cristo foi crucificado por conta da sua pregação. Justamente pregação essa que Cristo pregava, que ia contra o sistema religioso de seu tempo. Os homens de Deus na Bíblia, quando pregavam a palavra de Deus, eles pregavam ao povo que se arrependesse.
Irmãos, o que é que os profetas estavam fazendo? Os profetas de hoje estão andando aí de carro importado, os profetas, entre aspas, né, de hoje estão aí em suas mansões. Esses profetas de hoje, irmãos, eles são profetas, irmãos, são, só que falsos. Porque os profetas da Bíblia estavam nas praças, estavam nas ruas, pregando o arrependimento. Por que vocês acham que jogaram aqueles homens em poços, prenderam, mataram? Por quê, irmãos? Eu creio que foi Micaías que levou um soco na boca, não foi isso, pastor Jardel? Micaías levou um soco na boca. Tinha vários profetas lá profetizando bênção, profetizando facilidade. Aí Acabe pergunta: não tem um profeta aí não para profetizar? Eu quero ouvir outro. Rapaz, tem um ali, mas ele só profetiza desgraça. Traz ele que eu quero ouvir. Aí ele fala para ele não irem contra a cidade, que eu não estou me lembrando da história. Não vão, porque senão vocês não vão conseguir. O Senhor não está com vocês. Josafá dá um soco na boca dele. Era só, irmãos, Micaías pregar a mesma coisa que os outros estavam pregando, que ele não ia levar esse soco. Mas não, irmãos, o profeta de Deus não está nem aí para a sua vida passageira e mundana e carnal. O profeta de Deus, irmãos, está preocupado com a eternidade. E nós estamos aqui, sem medo de perder a nossa cabeça, dizendo: se arrependam e creiam no Evangelho. E pode vir a perseguição que for, irmãos, nós vamos estar pregando, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Se arrependam e creiam no Evangelho. E a perseguição vai vir, o anticristo vai nos jogar em cárceres, e nós vamos estar pregando: se arrependam e creiam no Evangelho. Porque essa é a mensagem que importa, irmãos. Essa é a mensagem que verdadeiramente importa. Irmãos, eu tenho aqui uma lista de versículos. Nós passaríamos aqui tranquilamente de meio-dia, mas eu quero ler umas 3 com você. Abra comigo em Mateus capítulo 4, verso de número 17. Evangelho de Mateus capítulo de número 4, versos de número somente 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: eu profetizo uma bênção na tua vida. E aí é assim que está escrito, irmãos: não, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abre comigo em Marcos, capítulo de número 6, verso 12. Marcos 6,12 está escrito assim: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Atos capítulos 2, 38. Frisem, irmãos, na palavra arrepender. Atos 2, 38. Está escrito assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu queria ler 3, vamos para o 4º versículo. Atos 3, 38. Atos 3,19, irmãos, perdão, 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Irmãos, olha o que é que esses homens faziam, olha o que é que eles pregavam. Esses homens, irmãos, saíam a pé, de cavalo, de barco, todos os meios possíveis que eles tinham para pregar o arrependimento, para pregar a conversão, para pregar o batismo em nome de Jesus Cristo. Esses homens não perdiam tempo, irmãos, com pregações sem importância. Esses homens saíam dizendo que Cristo veio dos céus à terra, cumprir a lei no lugar deles. Toda a lei sacrificial, tudo, irmãos.
o dar dízimo, não precisa disso. Sacrifício, não, vocês não precisam disso. Estátua de escultura, não, só tem um Deus verdadeiro. Então, irmãos, olha o que é que esses homens pregavam: arrependimento. Nós lemos aqui 4 versículos, tem mais, tem outros versículos. Esses homens pregavam ao povo que se arrependessem. E arrependimento significa pesar e lamentação pelo pecado cometido, uma contrição. Mas não é só isso, irmãos. A palavra original aqui para arrependimento é metanoia. E metanoia significa mudança de atitudes, de mente, mudança de caráter, uma transformação de vida, uma transformação espiritual no ser do ser humano. E não há salvação sem arrependimento. Só tem um meio de o ser humano ser salvo, é se arrependendo de seus pecados e crendo no Evangelho, na boa notícia de Deus. E alguém até poderia dizer, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa, não preciso de arrependimento, pago as minhas contas, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Eu olho para a minha vida e comparo com a vida do meu vizinho faz coisas muito piores. Eu sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa que ando direito na sociedade. Irmãos, não há ninguém bonzinho diante de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos nós pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. Cada ser humano, irmãos, é pecador, pecou. E esse único pecado, o primeiro pecado que você cometeu na sua vida, já é o bastante para te condenar por toda a eternidade. Porque o único pecado que nós cometemos é uma afronta contra um Deus eterno. E a punição por afrontarmos o Deus eterno é a punição eterna. E ninguém pode se salvar por ser bonzinho. Ninguém pode salvar a si mesmo por se julgar bom diante dos homens. Ninguém, irmãos, ninguém. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos, necessitamos de arrependimento. Devemos crer no Evangelho. Evangelho, palavra estranha, Evangelho, escuto tanto Evangelho. Tem até um pessoal aí que sai todos os anos dizendo: evangelizar é preciso. Eles estão evangelizando? Tem falso profeta aí nas rádios e televisões: façam doações para o nosso ministério, para que o evangelho seja pregado. Irmãos, será que esses homens estão de fato evangelizando? Vamos pregar o evangelho. Tem falso profeta dizendo: vamos pregar o evangelho. Será que eles estão pregando o evangelho? Será que eles sabem pelo menos o significado da palavra evangelho? Desde pequeno nós ouvimos evangelho para cá, evangelho para lá, mas o que é evangelho? É importante nós entendermos o que é evangelho. Evangelho do grego, boa notícia, boa nova. Primeiro ponto. Segunda pergunta que vem é: que boa notícia é essa? No que consiste a boa notícia do Evangelho? Que boa notícia é essa? Que boa nova? Que novidade é essa? Irmãos, eu já preguei essa mensagem uma outra vez, eu dei a mesma analogia que eu vou dar hoje, sobre Evangelho, que significa boa notícia. E a analogia é: uma boa notícia, ela só faz sentido, ela só tem relevância quando tudo vai mal. Porque se tudo vai bem, as contas estão pagas, as crianças estão com saúde, você está com saúde, está trabalhando, recebe aí um bom salário. Se acontece uma boa notícia: eu fui promovido no meu emprego. Uma boa notícia no meio dessas outras boas notícias que você está vivendo, não é de tanta relevância assim. É só mais uma boa notícia. Agora, se vai tudo mal, as crianças estão doentes, você está doente, você está desempregado, o aluguel está atrasado, olha quanta notícia ruim, os boletos tudo atrasado. De uma hora para outra alguém te liga: você está empregado, venha para cá, você vai trabalhar e vai receber um bom salário. Aí, assim, essa boa notícia no meio desse caos vai fazer de fato, vai trazer de fato uma alegria maior e verdadeira.
Irmãos, isso é só uma analogia, mas com isso eu quero trazer para você a boa notícia do Evangelho com essa comparação. Por exemplo, se você pensa que você é bonzinho, se você pensa que você é capaz de chegar a Deus pela tua religiosidade, pelas tuas boas obras, então você vai sempre achar que você algum dia vai chegar no céu porque é bonzinho. Então não tem boa notícia, não precisa de Cristo, não precisa do Evangelho, porque você por conta própria vai tentar isso só, embora você não vá chegar lá no reino dos céus por suas próprias obras. Mas quando você entende que é um pecador perdido, que pelo pecado de Adão toda a composição do ser humano é perdida, caída e incapaz de se achegar a Deus, que você, por conta desse pecado, está sujeito a ir para o fogo eterno do inferno. No meio desse caos, no meio dessa perdição, uma boa notícia é importante. Então, irmãos, a boa notícia é que a má notícia é você não pode pagar pelos seus pecados. A boa notícia é alguém pagou por você. Alguém pagou por você uma dívida que você não tinha condições de pagar. Alguém pagou por você, irmãos, um preço eterno. Irmãos, nós somos pecadores. Tanta coisa errada que eu fiz no passado, irmãos. Tanta coisa imunda, tanta coisa suja. Eu fiz tanta porcaria, tanta afronta contra Deus, que o que eu merecia não era estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu merecia estar agora, queimando no lago de fogo, queimando no inferno, olhando para os céus e pedindo uma gota d'água, e alguém dizer que não tem um pingo de alívio dessa dor, e essa dor é por toda a eternidade. Eu poderia estar no inferno agora como aquele rico, pensando nos meus familiares aqui na terra, querendo que alguém viesse aqui na terra avisar a eles da condenação do inferno, e ouvindo sempre não como respostas. Embora eu merecesse tudo isso, irmãos, eu estou aqui louvando a Deus. Irmão, você consegue entender? Pense aí com você mesmo em todos os pecados que você praticou e Deus te perdoou. Você acha mesmo que você merecia o perdão? Nenhum, irmãos. De forma alguma nós merecíamos o perdão de Deus. Não merecíamos. Merecíamos a condenação do inferno. Irmão, se você entendeu a má notícia, a boa notícia do Evangelho vai fazer toda a diferença na tua vida. A boa notícia é o plano de salvação de Deus para aqueles que creem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A boa notícia é a mensagem do perdão de pecados através da obra expiatória de Cristo Jesus naquela cruz, há 2000 anos atrás. A boa notícia do Evangelho é que, se reconhecermos que somos pecadores e que é impossível de nos achegarmos a Deus pelas nossas próprias obras e merecimentos, e crermos na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, seremos salvos da condenação do inferno e estaremos para sempre na presença do Pai. Isso é a boa notícia. Você recebeu um perdão que você não merecia. Eu recebi um perdão que eu não merecia. Isso é Evangelho. Da próxima vez que você ouvir a palavra Evangelho, lembre-se, Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é: eu fui perdoado por Deus, embora seja um pecador. A boa notícia é que agora
eu, arrependido dos meus pecados e crendo em Jesus Cristo, eu obtenho a salvação. Nossas ofensas, irmãos, são contra um Deus eterno, repito. Por isso, o castigo que nós merecemos é o castigo eterno, a morte eterna. Eu não falo de uma morte física, eu falo de uma morte espiritual e eterna. E se nós crermos, nós seremos salvos. Se nós crermos em Jesus Cristo. E você, irmãos, que se acha bonzinho, se arrependa. Você não vai chegar ao céu por conta da sua religiosidade. Você não vai chegar ao reino de Deus porque você faz boas obras. Lá no Espiritismo eles têm um lema: sem a caridade não há salvação. Quando eles falam caridade, eles falam de boas obras. Em outras palavras, sem boas obras não há salvação. Isso é o que eles dizem. Mas no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, diz que a graça que nos salva, irmãos, não vem de nós, é dom de Deus. Aquilo que nos salva não é por mérito, não é por obras. É por uma obra, a obra redentora de Cristo Jesus. Irmãos, a conclusão: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Só assim você poderá ser salvo. Pode dar dízimo, pode botar dinheiro em envelope, pode ir para a novena, pode se curvar diante do santo, pode ir daqui para a Canidade de joelho, irmãos. Nada disso tem poder para te salvar. Subir escadaria, jejum de não sei quantos dias, nada disso tem poder para nos salvar. Nada. As tuas boas obras. Tem gente que pensa: fulano de tal faz coisas piores do que eu. Cristo, quando vier dos céus à terra para julgar a humanidade, Ele não vai nos comparar com Adolf Hitler, Lenin, Stalin, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, esses homens que fizeram e fazem coisas más. Ele vai nos comparar com Ele mesmo. Ele vai nos comparar com a santidade dele mesmo. E aí é que está, irmãos, nós não somos santos que nem Jesus Cristo. Eis aí o significado da morte de Cristo. Ele morreu pagando o preço pelos nossos pecados, derramando simbolicamente, o sangue dele sobre nós. E Deus, quando olha dos céus à terra, Ele não vê mais a mim e a você. Ele vê o sangue do Filho dele. E quando Ele vê o sangue do Cordeiro derramado sobre você, isso apazigua a ira de Deus. Apazigua. Eu, quando era um novo convertido, um irmão chegou para mim e perguntou: irmão Auricélio, você sabe de quem que Deus nos salvou? Você sabe por quem que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Para nos salvar de quem? Nos salvar do pecado, nos salvar do diabo. E o irmão respondeu: não, irmãos, Cristo morreu para nos salvar de Deus. Eu dei um pulo, fiquei ali meio espantado. E de fato, irmãos, depois eu passei a entender: Cristo morreu para nos salvar de Deus, porque Deus era o juiz que ia nos encarcerar. Isso é forte, né, irmãos? Deus ele é o juiz, e Ele é também aquele que prende, Ele é também aquele que executa a lei. Mas nós não tínhamos em nossas mãos o valor daquela fiança, mas o Filho do juiz recebeu a punição em nosso lugar. O Filho do juiz se colocou no meio daquela flecha que era para atingir o nosso peito e recebeu a punição em nosso lugar. A Deus agradou moê-lo. A boa notícia, irmãos, é que Deus moeu o próprio Filho no nosso lugar. E quando eu penso na punição de Deus, irmãos, eu temo e tremo. É algo inimaginável a punição de um Deus cheio de ira. Você consegue ter a dimensão disso quando você lê as 7 taças da ira de Deus em Apocalipse 16. Chegue em casa hoje, leia Apocalipse 16 e tome conta, tome noção do que é um Deus cheio de ira e cólera, se vingando do pecador.
Irmão, Auricélio, Deus é mau? Não, irmãos, mal somos nós. Ele é o juiz que está punindo o erro. É justamente isso que nós esperamos de um juiz aqui da terra, quando ele está julgando um condenado. Se o rapaz fez o errado, nós esperamos que o juiz dê a punição devida para ele. Porque se o juiz não der aquela punição devida para ele, nós vamos dizer, que juiz corrupto, que juiz errado, ele não puniu o erro do rapaz que cometeu o crime. Igualmente Deus, irmãos. Deus é santo, ele nunca erra. E ele, como um juiz justo que é, ele vai punir o pecado no pecador. E o único meio de não passarmos por esta condenação, de não passarmos por esse julgamento de Deus, é estarmos debaixo do sangue do Cordeiro. Olha que boa notícia. Irmãos, Jesus está voltando. Pregue essa palavra, pregue o Evangelho, peça sabedoria a Deus, busque nas Escrituras. Sabedoria, inclusive, até para puxar um assunto, para aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho. Eu falei para vocês e vou repetir, eu gosto muito de usar essa estratégia. Eu chego para alguém, com certeza, irmãos, eu não vou dizer com certeza que eu não sei dos 100%, mas 99,9% das pessoas já ouviram a seguinte frase: Jesus te ama. E eu me aproveito dessa frase que alguém no passado disse para elas, e chego para a pessoa e diz: com certeza você já ouviu a frase Jesus te ama. As pessoas todas elas dizem: eu escutei sim essa frase. Disseram para você o porquê que Jesus te ama? As pessoas vão dizer: não disseram porque que Jesus me ama. Irmãos, é a hora de dizer que Cristo morreu na cruz por ela. É a hora de dizer. Jesus te ama, todo mundo ouviu, mas esse Jesus te ama só massageia o ego do pecador. O dizer às pessoas por que Jesus te ama, por que Jesus ama elas, é o que é importante para a salvação. Porque é aqui que você vai trazer o Evangelho. E eu poderia dizer aqui, para concluir essa mensagem, Jesus nos ama, porque Ele morreu em nosso lugar. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor.